Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, que Deus esteja com você, que Deus esteja com a senhora, minha amiga e meu amigo. Vamos orar, vamos falar com Deus, momento de oração, e nós tiramos esse espaço de tempo para conversar com o Criador. A nossa confiança, nossa alegria, nós devemos depositar em Deus, assim como foi com Davi. Davi, a Bíblia vai dizer no Salmo 40 que a confiança dele estava em Deus. É muito fácil nós confiarmos em Deus quando as coisas estão bem, quando tudo está girando ao nosso favor. Mas quando a adversidade chega, quando as coisas não acontecem da maneira e da forma que queremos, então não é simples continuar tendo aquela confiança, que é o que devemos ter, porque assim ficou escrito. O grande herói Davi e outros da Bíblia que confiaram em Deus, mesmo na adversidade. Exemplo disso, Jó. Você que conhece a história de Jó sabe que Jó enfrentou lepra, Jó enfrentou a perca dos filhos, Jó enfrentou viver em uma vida de miséria, de pobreza, quando antes, outrora, havia sido o homem mais rico do Oriente. Mas agora Jó vivia na miséria, a ponto que a própria esposa mandou que ele viesse a negar a Deus e morrer. Porque uma vez que ele negasse ao Senhor, então não restava outra coisa a não ser, então, morrer. Quando você nega ao Senhor, não te resta outra coisa. E quantas são as pessoas que têm negado a Deus? Talvez você possa dizer, pastor, eu não nego a Deus. Eu creio que Deus é o Pai, é o Deus Todo-Poderoso e que pode resolver. Mas o que as suas atitudes têm feito para que então você venha convencer a Deus de que realmente você confia nele? Porque uma coisa é falar, outra coisa é você agir, você andar de acordo com os princípios de Deus, com os princípios bíblicos, aquilo que Deus quer para você. E por isso muitas pessoas têm passado por situações muito difíceis, porque elas falam, mas elas não vivem. E nós temos visto isso, não é somente no mundo, porque quando nós vemos isso no mundo, lá fora, é comum. O que pode esperar de alguém que não teme a Deus, que vive uma vida mundana? O que se pode esperar? Agora, quando você vê isso dentro da igreja, quando você vê isso na casa de Deus, pessoas que falam que amam ao Senhor, mas as suas atitudes não é de amor. Pessoas que até confessam o nome do Senhor, mas as atitudes provam diferente. E nós temos a Bíblia para que nós possamos ter o exemplos dos heróis da fé, que por isso ficaram com os seus nomes registrados para sempre. Gerações pós gerações vão ouvir falar de Davi, vão ouvir falar de Jó, vão ouvir falar de Abraão, vão ouvir falar de Esté, vão ouvir falar de Débora, vão ouvir falar de Jeremias, Isaías, Josué. Gerações pós gerações vão ouvir falar dos profetas que ficaram com seus nomes registrados na Bíblia para nos ensinar. Deus permitiu isso. Tanto que Jó ele dizia, se eu pudesse
eu escreveria em determinado lugar, para que ficasse registrado. Mas Jó, ele não precisou registrar, porque o próprio Deus foi quem registrou a história de Jó. Foi Deus que registrou. Por isso, hoje, nós temos o privilégio de poder compartilhar da história de Jó, que é uma história de superação, mas não uma superação dele, Jó, uma superação diante de Deus, que é o que todos nós devemos fazer. Superar a doença, superar o desemprego, superar a situação que vem contra, porque, como falei antes, quando está ao nosso favor é mais fácil, mas superar aquilo que vem contra. É o que eu faço todos os dias aqui, convidando a vocês para estarem orando às 18 horas, todos os dias. Nós não podemos tirar férias. Nós oramos todos os dias, porque nós sabemos que os nossos dias aqui têm sido abreviados. São dias rápidos. O tempo tem passado depressa. Parece que foi ontem, a senhora e o senhor eram um menino, uma menina. Olha o que já ficou para trás, mas parece que foi ontem. Aonde a senhora estiver e o senhor, pegue o seu copo com água, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus pode fazer com que tudo aquilo que tem te entristecido, que tem te deixado marcas do passado, venha sair da tua vida. Nós vamos orar sobre a água para que Deus venha ungir. O meu copo está aqui. Pegue o seu copo e nós vamos pedir para que Deus venha ungir esta água. No livro de Jó, capítulo 19, olha o que diz aqui Jó. Quem dera as minhas palavras fosse registrada, quem dera fosse escrita em um livro. Então, olha o que o Jó diz aqui. Esse era o pensamento dele. Ele queria que fosse registrada, como disse, mas não foi ele que registrou, foi o próprio Deus. Sabe, igreja, quando nós fazemos algo para que fique registrado, você precisa fazer algo para que fique registrado. E quando você se for, que fique boas lembranças. Boas lembranças. Você já ouviu alguém, quando se refere a alguém que já se foi, algumas pessoas dizer, já foi tarde. Isso quer dizer que aquela pessoa não era uma pessoa boa aos olhos daquela outra que diz assim. Mas nós devemos deixar registradas nossas obras boas. Faça pela obra de Deus, faça pelo teu vizinho, faça pelo teu irmão, faça por quem você não conhece ou nunca viu, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo e orando por pessoas que eu não conheço, nunca vi, mas Deus conhece, e Ele está fazendo sim pela tua vida. Então, Jó, ele disse, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita em um livro, fosse talhada a ferro num chumbo. Olha o desejo dela, o desejo do Jó. E diz mais, ou gravada para sempre numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que o fim se levantará sobre a terra. Isso é uma confiança. Por mais que você esteja passando por privação, por dificuldade, saiba, o teu Redentor vive. O teu Deus não é um Deus morto, um Deus impotente, incapaz. Ele é um Deus
vivo. E Jó, ele confessou isso. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que o fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verá a Deus, eu o verei. Então, ele disse, a confiança dele era tão grande que ele disse, depois que não existir mais nada em mim, mas eu sei que eu vou ver a Deus. Quantas são as pessoas que acham que devem fazer tudo aqui porque morreu já era? Eu já ouvi falar de casos de pessoas que ficaram sabendo que estava sendo portador de uma doença e procurou gastar tudo que tinha, eram pessoas que tinham posse, e gastar porque sabia que ia morrer. Mas olha, Jó, ele sabia que ele ia ver a Deus, ele sabia que não tinha acabado ali, mesmo quando o nosso corpo descer ao pó, que é o caminho de todos. Mas para aquele que crer em Deus, tenha certeza no coração de que verá a Deus. Olha o que diz aqui, com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Sabe a certeza? Olha a certeza que esse homem tinha, que ele iria ver a Deus. Sabe a certeza que dentro de você existe um coração que bate forte? Você sabe que dentro de você tem um coração batendo. Se você colocar a mão, você pode sentir o teu coração batendo. Então você tem essa certeza. Essa era a mesma certeza que Jó tinha, que viria a Deus, que ele iria encontrar com Deus. E é o que eu te ensino nessa noite. Você vai ver a Deus, você vai estar com Deus. Aqui não acaba, acabou, pronto, já era, não. Deus espera por todos nós. E o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é diante de Deus. A Bíblia vai dizer, no livro de Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, viver para mim é lucro. Quantas são as pessoas que têm medo da morte? E o apóstolo Paulo, ele disse, viver para mim é lucro e morrer é Cristo. Ele tinha a certeza, era outro dos heróis da fé, que tinha a certeza que ele viria a Deus. Então ele disse, viver é lucro e morrer é Cristo. Meu amigo e minha amiga, meu irmão, eu não sei qual a sua situação, mas olha, de uma coisa tenha certeza, o nosso Redentor vive e ele pode te socorrer de qualquer situação, porque ele não é um Deus morto. Amém? Pegue o seu copo com água, vamos orar em nome de Jesus, vamos pedir a Deus para consagrar esta água, e o senhor, a senhora, vai beber da água, e Deus vai abençoar. Pastor, não tenho mais fé. Então, você vai simplesmente levantar o copo com água e vai beber pela minha fé. Amém? Talvez você já não possa falar nada mais, pronunciar uma palavra. A oração já não sai, devido ao tanto sofrimento que você já passou. Então, simplesmente levante. Eu vou pedir a Deus para consagrar. Agora, use uma coisa que você tem aí, que talvez você não sabe. A fé. Você vai beber desta água e Deus vai abençoar a tua vida. Curve a sua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz, assim como foi com Jó, em meio a tanta situação adversa, mas ele disse, o meu Redentor vive. Ele disse
Quem dera se eu pudesse escrever essas palavras em um ferro, fundir em um ferro. Quem dera se eu pudesse escrever em uma rocha. Essa era a certeza que Jó tinha. E assim, meu Deus, essa também é a certeza que o Senhor existe, que vai cuidar desta pessoa. Por isso te apresento, Deus, a minha oração. Apresento, Deus, a vida desta pessoa, a situação que ela está vivendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Entrega o socorro, porque o Senhor vive. Em nome do Senhor Jesus. Visita a área que essa pessoa está necessitando e mostra o porquê que o teu nome atravessa gerações e gerações. Porque o Senhor é Jeová Rafá, é o teu nome. É o Deus presente. É o Deus que tudo pode. Mostra para essa pessoa que mesmo descrente, meu Deus, levanta o copo com água agora. Unge cada molécula desta água. Derrama santificação sobre esta água. Abençoe e consagra, Senhor. E quando essa pessoa beber desta água, que ela receba do teu poder e que o milagre aconteça na vida dela. Em nome de Jesus. Beba da água agora. Beba pela minha fé. E receba o milagre de Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Você agiu pela fé. E você vai contar o testemunho. Vai contar. Sabe a certeza que dentro de mim o coração bate? Essa é a certeza que eu tenho de que Deus vai fazer esse milagre acontecer na tua vida. E você vai contar para glorificar o nome dele. Amém? Eu sou o pastor Carlos Oliveira. Eu estou todos os dias aqui às 18 horas. Eu convido a todos, comece a divulgar essa mensagem. Seja um portador da palavra de Deus. Seja um mensageiro. Comece a falar do nosso horário de evangelização. Estamos aqui nesse canal, Ministério Profético, Pastor Carlos Oliveira. Comece a falar para o seu vizinho, para os seus amigos de redes sociais. Divulgue esse trabalho, compartilhe com essas pessoas e Deus vai abençoar a sua vida. Não tem como ser diferente, porque você vai estar fazendo a obra de Deus. E como disse Jó, o meu Redentor vive. E eu digo para o Senhor e a senhora a mesma coisa que Jó disse. O meu Redentor vive e vai mudar a tua história. Amém? Graças a Deus. Pastor, como é que eu faço para se inscrever no seu canal? Simples. Aí embaixo, observe que embaixo desse vídeo tem uma janelinha onde está escrito inscreva-se. Observe aí embaixo, inscreva-se. Você clica em cima, pronto, já está escrito. Aí você não esquece de acionar as notificações, que é esse sininho do lado. Você clica no sininho. E por último, você clica para todos. Pronto. Toda vez que entrarmos aqui em oração, você vai ser notificado minutos antes. E você vai, então, poder acompanhar as orações com o pastor Carlos. E para mim, será uma honra ter a sua companhia. Amém? Graças a Deus. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Não se esqueça de dar o like para que esse vídeo, essa mensagem, seja enviado para outras pessoas. E Deus vai te recompensar por isso. Eu volto amanhã às 18 horas. Fique na paz, na certeza de que o meu Redentor, o seu Redentor, Cristo Jesus, vive
Ele pode mudar qualquer situação. Forte abraço, Deus abençoe.